Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E ó, eu jurava pra vocês que a rodada dos jogos, todos eles, havia acontecido na quinta-feira, mas não. Eles acabaram se dividindo, né, na rodada da Copa do Brasil. Então nós tivemos o jogo do Corinthians e do Atlético do Paraná, pelo amor de Deus, né, o Atlético Paranaense não serve mais pra nada, né? Pô, sei lá, há 2 anos atrás os caras estavam nos eliminando de uma quartas de finais de Libertadores dentro do Allianz. E hoje os caras, eles não são capazes de apresentar a mínima competitividade contra o Corinthians. Eu comecei a assistir o jogo, mas de verdade eu até desliguei, eu até parei, para ser muito sincero com vocês, porque eu sabia que daquele mato do Atlético do Paraná não ia sair cachorro, né? E no final o Corinthians ganhou com um placar agregado por 2-0. Obviamente que teve um lance muito pesado de falta ali, né, do jogador do Corinthians. Lance esse que, se fosse do Palmeiras uma hora dessa, a internet, as mídias sociais, a web iria estar em ruínas de reclamações, mas nesse momento muita gente fica quieto. Aquele lance lá, eu vi muitos torcedores corintianos afirmando que era lance para cartão vermelho. Aquele lance lá, ele era lance para cartão vermelho. Mas, aos trancos e barrancos, o Corinthians chega à semifinal da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, ela vai se mostrando que é um torneio, em algumas temporadas, realizados para grandes azarões. Porque o Corinthians chega na semifinal. E esse momento, meus amigos, eu sou um torcedor do Palmeiras e eu conheço muito bem os nossos rivais, o Corinthians. Esse momento é um momento que a equipe do Corinthians ela vai adquirindo força. Eu devo dar o braço a torcer e devo admitir isso, que nesse momento parece que a torcida vira aquele fator a mais e começa a empurrar o time. E o time absorve aquela energia do torcedor, como se fosse ali uma osmose, absorvendo por osmose, e os caras começam a ser difícil de parar, viu? Então, olha só o prejuízo que a equipe do Palmeiras ela pode ter dado com a sua incapacidade de não ter eliminado a equipe do Corinthians. Sendo que, tecnicamente, estruturalmente falando, hoje o Palmeiras é uma equipe muito mais sólida, muito mais longeva, contínua. Tecnicamente, no papel, até melhor que a equipe do Corinthians. Vivemos um momento muito diferente do Corinthians. Só que eles nos eliminaram. E isso deve ser afirmado. Isso não deve ser esquecido. Agora chegam na semifinal e vai se desenhando um caminho, né? Vai se desenhando um caminho. No outro jogo das quartas de finais, nós tivemos a vitória do Fluminense por 2-0. Então o Fluminense avança na competição. E amanhã tem Cruzeiro versus o Galo, que na minha opinião vai passar pelo Galo. Provavelmente ganhou o primeiro jogo lá de 2-0. É uma equipe tecnicamente bem treinada, mais bem preparada. Tudo bem que não vai contar com o seu principal jogador, que é o Caio Jorge. Mas mesmo assim, eu acho que é uma equipe que tem uma maturidade técnica e vive um momento mais estável do que o Galo. O Galo me parece uma equipe muito desorganizada hoje, parece que não está encontrando o seu ponto de inflexão ali. E nós teremos também o Botafogo, que joga contra o Vasco da Gama. Esse que jogão, hein? Jogão. Às 21h30 da noite, o primeiro jogo foi 1-1. Então é um jogo que promete ser bem apimentado. Até porque estamos falando ali de dois rivais regionais também. Copa do Brasil nos proporcionando jogos diferentes, sem aquele fator Palmeiras e Flamengo, ao qual nós estamos acostumados a ver nas disputas, nas competições. É interessante.
Não deixa de ser interessante também, é um movimento que a gente tem que observar, mas se tratando de Copa do Brasil, a gente sempre espera essas coisas. Abrem o olho com o Corinthians, viu? Porque se o Caio Jorge não se recuperar e voltar logo pro Cruzeiro, talvez o Corinthians comece a equiparar ali em qualidade o Cruzeiro. E pode se tornar um adversário amargo nesse momento aí, nessa reta final da Copa do Brasil. Muitas emoções ainda nos aguardam. Obviamente que eu estou torcendo contra o Corinthians. Roda a vinheta, vai. E meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiraços aí, ó, da Tribo da Sorte. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu já vou dar um recado agora pra vocês, tá? 55 milhões de motivos, 55 milhões de reais, a Mega Sena está acumulada, inclusive vai pagar hoje no concurso que vai acontecer hoje, e eu tenho uma coisa boa pra te falar. É que ainda dá tempo. Pode acessar o link que está fixado aí nos comentários, ou o QR Code aqui, vai abrir um chat e você chega lá e fala pro pessoal, ó, gostaria do cupom lá do canal do Opina Porco, acompanhe o canal ali do Neto e quero o cupom dele da Tribo da Sorte. Eles vão te enviar o cupom e você vai poder fazer aqui a sua fezinha na Mega Sena, na Lotomania, na Lotofácil, na Dupla Sena, aonde você quiser. Mas a minha diquinha tá aqui no prêmio da Mega Sena que está acumulado hoje em 55 milhões. Na semana passada, no sorteio passado, pagou 34 mil reais para quem fez a quina. Então, às vezes tu não vai ficar milionário, mas uma graninha ali vai aparecer. Você não pode deixar aí, porque a sorte talvez, ó, tá batendo aí na tua porta, beleza? Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Vocês viram que hoje eu estou com as luzes aqui, todas devidamente carregadas, então não vai ter problema de acabar a luz. Pelo menos eu acho que não. Se tiver, eu vou ficar muito bravo. Aí eu já vou ver que a bateria não é boa mesmo. Mas vamos lá, vamos conversar. O seguinte, datas da Copa Intercontinental. Competição intercontinental que substituiu o antigo Mundial de Clubes, saíram as datas. As equipes brasileiras, elas entram aqui, ó, no dia 10 de dezembro. Então a equipe brasileira, ela vai entrar no dia 10 de dezembro para fazer o Derby das Américas. Campeã da Conmebol Libertadores, o Palmeiras. Tô brincando, calma, calma. Ah, Neto Soberbo, calma, calma, calma. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Por favor. Versus a equipe campeã da CONCACAF. Depois, no dia 13, teremos a Copa Challenge. Legal que eles agora nomearam cada etapa. E no dia 17 de dezembro, nós temos a final, a grande finalíssima da Copa Intercontinental, que é contra o PSG. O time europeu, campeão da Champions passada, da temporada passada, que já é definido e vai direto. Já tem passagem garantida direto para a final. Não concordo com isso, mas essas são as regras. Então, esse daqui é o calendário para nós brasileiros do Intercontinental 2025. Torneio esse que, na minha visão e na minha opinião, ele acabou perdendo um pouco o significado. Legal eles nomearem aqui as fases, bonitinho e tudo mais, mas vamos ser sinceros, perdeu um pouquinho o significado, não perdeu? Pelo menos na minha visão, legal, bacana e tudo mais, só que eles tiraram aquele status de mundial. Então acaba perdendo um pouco esse significado, porque eles criaram aí a competição do Mundial de Clubes. Tenho um trecho aqui de uma entrevista que eu vou ler para vocês, lá do Carlos de Barros. Ele é um dos sócios da gestora de investimento Lazuli, que é um braço da LZ Sports. E aí você fala assim, pô, Neto, quem que é essa galera? Esse daqui é uma das empresas que vai fazer os aportes lá na SAF do Fluminense. E aí ele falou um pouquinho sobre a estrutura financeira e a estratégia utilizada dentro do Fluminense e
e como os investidores eles enxergam essa estratégia aderida ao projeto esportivo do clube, que eu acho que é uma das grandes preocupações do torcedor tricolor. E eu acho interessante também nós observarmos a ótica do que esses caras estão pensando em termos ali de futebol e de business futebol, beleza? Porque afinal a SAF tá aí, ela é uma realidade que a gente vai ter que conviver com ela. Vamos lá, olha o que ele falou aqui, ó. Estamos falando de uma folha salarial que vai de 19 milhões para 25 milhões já no primeiro ano. E com expectativa de crescimento nos anos seguintes. São 6 milhões a mais por mês na folha. Dá para pagar o salário de 4 John Arias, por exemplo. O Fluminense estaria entre as 3 maiores folhas salariais do futebol brasileiro. E aí nós temos ali Palmeiras e Flamengo brigando pela primeira posição. Eu acredito que a folha salarial do Flamengo hoje, pela amplitude do elenco, ela tem a maior folha salarial do Brasil. Tô correto ou tô errado? Acho que eu tô certo, não tô? Não tô falando besteira, não. Se eu estiver falando besteira, já coloca aí, me corrija nos comentários. Já fica pra galera também de errata nossa aqui, tá bom? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é Flamengo, Palmeiras e aí o Fluminense assumiria a terceira folha salarial. É o que ele tá colocando aqui. Acima de tudo, nós temos que entender a solidez desse projeto. Ah, Neto, mas é um projeto para 10 anos. Ok. E como ele vai se desenvolver nesses 10 anos? Existe um contrato que garante essas rodadas de investimento? Ou não necessariamente? Isso daqui tem que estar tudo amarrado a contrato. Se os caras realmente quiserem estruturar uma SAF, mas com um pensamento em projeto esportivo, tem que estar tudo amarrado em contrato. Inclusive, com termos ali, condições para eventuais rescisões que possam acontecer no meio do caminho. Porque o futebol, galera, ele é volátil. Você lembra que o Pedrinho, que é o dono do Cruzeiro, ele falou sobre investimentos. Ele disse assim, pô, deveria ter continuado no mercado, porque aqui, cada salário é 2 milhões. A comissão de um empresário são comissões milionárias. Vai muito dinheiro, muito dinheiro. Obviamente que quando a gente fala de um conjunto de empresas, né, de um aglomerado de investidores, claro que isso se torna mais fácil do que ali para um único investidor. Mas nós precisamos entender qual que é o alinhamento em termos ali de projeto esportivo e o business dessa galera toda. E o que isso está garantido em contrato? É preciso especificar os termos, porque falar, até papagaio fala. Precisamos entender no papel até onde vai isso daqui. Teremos tempo para falar sobre isso. Teremos tempo. Com certeza vai ser uma pauta que vai ser constantemente mais explorada aqui. Até a nível de conhecimento nosso mesmo. Isso é muito importante. Nós compartilhamos informações, nós aprendemos novos modelos de negócio. Então é bacana para a gente enriquecer o nosso próprio conhecimento a respeito de tudo isso, beleza? E é o seguinte, galera. O Flamengo deu uma retrucada no jornalista Arnaldo Ribeiro. Nós falamos, inclusive, no vídeo ontem, que o Arnaldo Ribeiro, ele deu uma ironizada ali em relação ao pedido lá do Flamengo, a petição do Flamengo, que já chega a quase 300 mil assinaturas. Isso também já proporcionou um aumento no número de sócio torcedor, muito relevante dentro do clube. Não saíram números ali oficiais ainda, são dados extraoficiais, mas já mostra que realmente causou um impacto muito positivo com esse engajamento. Então eu acho que eles acabam atingindo um objetivo, talvez que era ali a espinha dorsal dessa estratégia de publicidade e marketing. Talvez era o foco, realmente,
pegar na veia ali, né, na emoção do torcedor do Flamengo, unir a torcida. E aí o Flamengo colocou o seguinte, ó, na sua página oficial na rede social vizinha. Boa tarde, soberbos clubísticos, em referência à fala do Arnaldo Ribeiro. Já chamaram todo mundo para assinar a petição? Zico mandou a meta de 500 mil. Vamos? Hashtag Nação na ONU. Então essa foi a publicação do Flamengo ironizando a fala aí do jornalista. Além disso, meus queridos, nós tivemos também lá na Jovem Pan, e eu vou colocar aqui para vocês um trechinho, uma breve análise do Mauro César. É aquilo que eu falo para vocês, o Mauro César, quando ele traz ali posições mais neutras, mais imparciais, ele é um ótimo analista de futebol. Ele fala coisas ali que, pô, eu concordo aqui 100% com o que ele falou. E ele falou um pouquinho sobre a situação do Corinthians em relação àquela frase sobre o não pagamento da dívida do estádio. Se for necessário, não pague. Vocês lembram o que aconteceu aí no início da semana. E ele aproveitou ali para fazer um adendo em relação ao mesmo conselheiro que disse isso, foi o conselheiro que falou que queria tornar ali o Corinthians um Flamengo, né? Queria se espelhar ali no Flamengo. Ah, queremos ser um Flamengo. Lembra quando eles disseram isso? E aí, o Mauro César fez uma análise aqui. Eu vou colocar aqui para vocês o áudio, tá? Créditos lá a Jovem Pan, o áudio é de lá, e a gente vai reagir junto a isso aqui. Bora lá. Não faz muito tempo, o mesmo dirigente, né, o presidente do conselho, deu uma declaração que gerou muita discussão, quando ele falou que queremos ser o Flamengo, como o Flamengo, né? Ele quis dizer isso, né? Se ele quiser ser como o Flamengo, não tem jatinho fretado, não tem Memphis Depay. Memphis Depay você chama, rescinde o contrato, paga a dívida com ele, ó, não tenho condição de te pagar. Leandro Alberto, se teve mesmo proposta, não sei se teve, disseram que teve, venderia, pegaria esse dinheiro para pagar a parte das dívidas e vai jogar com um time que pode, porque foi o que o Flamengo fez, trabalhar com um time que pode. Alguns jogadores emprestados, então, na verdade, ele talvez não tenha noção do que foi feito no Flamengo para chegar nesse patamar. É o que eu falo, você pega o remédio amargo. O remédio amargo é ruim pra caramba. Você vai correr risco com um time mais fraco, de repente, de ir mal, fazer mais campanhas, ficar no rebaixamento, mas é um remédio que você tem que tomar para você organizar a casa, pagando a Caixa. Não é porque a Caixa é um banco estatal que você pode não pagar. Tem que pagar. Tem que pagar, até porque a Caixa Econômica ela é muito capitalizada pelo dinheiro do FGTS, que é o dinheiro do trabalhador, que vai todo na Caixa Econômica Federal. Então, esse dinheiro que ela empresta, que é para o Corinthians ou para qualquer um outro, né? Esse dinheiro é um dinheiro público, né? É um banco estatal. Então, porque do governo você pode, não, paga depois. Não, tem que pagar. Pagar a Caixa, pagar a moça do pãozinho, pagar o rapaz da limpeza, pagar o jogador. Casas para pobres. Exato, tem que pagar todo mundo. E, tudo bem, renegociar, concordo. Olha, eu não consigo pagar assim, posso pagar de outra maneira, dá para a gente equacionar isso aqui e tal. Ok, você renegocia, rediscute, mas paga. Parar de pagar de jeito nenhum, isso é um absurdo. Pagar o estádio, na minha visão, tá, deveria ser uma questão de honra para todos os corintianos. Vamos pagar o estádio, para poder bater no peito e falar, é nosso. Como torcedor do São Paulo, com todos os problemas do clube e a dívida grande também, pode falar, não, o Morumbi é nosso estádio. Não pagar ou parar de pagar o estádio é uma proposta absolutamente lamentável. Lamentável e mostra que, infelizmente, me parece que ele não entendeu o que aconteceu com o Flamengo, que ele citou como uma referência da outra vez. O remédio é amargo, irmão. Aí você não vai ter jogador caro, vai ter um time mais modesto, mas você vai começar a acertar suas contas. E aí tem outro detalhe. Quando você não tem transfer ban, não é para poder contratar mais. É para você mudar a sua imagem no mercado. Olha, eu não tenho mais transfer ban, estou pagando a todo mundo, estou arrumando a casa, até para você trazer mais patrocinadores, mais parceiros, mostrando que, olha, agora é uma outra gestão, o clube está em ordem. Foi o que aconteceu no Flamengo na época. Ou seja, mudança de imagem. Mudança de imagem. Hoje, se você pegar a imagem do Palmeiras no mercado, é o que não? Se paga. Perfeito, problema nenhum. Um clube lá fora, o Palmeiras contrata jogador lá fora, o clube lá de fora sabe, não, esse clube paga. Isso aí não tem problema nenhum. O Corinthians, se tentar contratar, mesmo que amanhã se livre do transfer ban, qual é a imagem? Isso aí deu um calote nos mexicanos lá, foi uma dificuldade para pagar. Galera, você viu que basicamente o Mauro César, ele falou basicamente aquilo que a gente fala aqui. E que estamos desde o começo, após essa fatídica frase
de um dos conselheiros, na verdade do presidente do Conselho do Corinthians, sobre essa situação. É o remédio amargo que é difícil, né, você tomar remédio amargo, não é? Vocês já chegaram a ter que às vezes segurar a rédea ali? Deixar de sair, deixar de dar aquele rolê, deixar às vezes de ir pra praia, segurar um pouco a grana, porque a coisa apertou? É isso. Isso acontece com todo mundo. Agora, num clube de futebol, quando nós estamos falando sobre milhões de reais, claro que o impacto e as medidas elas são mais drásticas e mais profundas que isso. Nós estamos falando de uma realidade ali de casa, né? De uma economia ali, de uma casa, de uma pessoa, de um cidadão, mas sim de milhões e milhões de reais. Então, exige esforços ainda maiores. Um gasto de energia que não é fácil. E correr o risco, às vezes, de você não desempenhar um bom futebol. Às vezes, ser cobrado pela torcida. Um remédio amargo que ninguém quer tomar. Mas que é necessário e já deu certo. Já deu certo. Alguns clubes querem pegar o atalho agora da SAF. E aí vai na decisão de cada um, mas eu não sou a favor disso. Eu acho que o futebol brasileiro ele pode funcionar sem SAF. SAF é bom em alguns casos específicos, para alguns clubes de menor potencial. Clubes de grande potencial, grande magnitude, grande torcida, gestão organizada, responsável, ela resolve. É só querer. Nem todo mundo quer. Coloca nas opiniões aí, boa quinta-feira para todo mundo. Tamo junto.